Pode começar, doutor Eduardo. Obrigado, Rita. Em havendo quórum legal, declaro aberto mais essa sessão do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Espírito Santo. Cumprimento inicialmente os queridos colegas auditores, de igual modo, nossa secretária, dona Rita, bem como o procurador-geral, doutor Rodney. Faço em especial saudação aos advogados aqui presentes, doutora Bárbara e doutor Tenório. Sempre uma honra recebê-los aqui no nosso tribunal. Temos hoje apenas um item na pauta, ao qual eu chamo julgamento. É o item número 1, recurso voluntário, processo número 095/2023, relatoria do Dr. Felipe Moraes Mata, recorrente ao Vitória Futebol Clube, recorrido à primeira comissão disciplinar. Bom, como eu mencionei, relatoria do nosso vice-presidente, doutor Felipe Moraes Mata, a quem eu já concedo a palavra para o relatório, doutor Felipe. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor Tiago. Sendo esse o único processo da pauta, e eu registro minha suspeição nos processos relacionados ao Vitória Futebol Clube, eu queria registrar, antes do início do julgamento, e pedir autorização do presidente e dos colegas, como é o último item, para me retirar da sessão no sentido de otimizar o julgamento, se o senhor me autorizar. Perfeito, doutor Tiago. Fique então registrada a verbada a suspeição de Vossa Excelência e agradeço pela atenção e disponibilidade de comparecer aqui à nossa sessão e fique à vontade para acompanhar, ou sei que Vossa Excelência tem diversos afazeres aí, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Infelizmente é o único processo, mas espero revê-lo em breve aqui, meu amigo. Na próxima estaremos aí. Um abraço a todos e boa sorte aí a doutora Bárbara e ao doutor Tenório. Um abraço. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Felipe, Vossa Excelência tem a palavra, meu amigo. Muito obrigado, presidente. Saudar nossa secretária, doutora Rita, nossos pares que eu faço na pessoa do doutor Lúcio Ávila Lobo, saudar os advogados, doutor Tenório, doutora Bárbara. E temos aqui, hoje em julgamento, o processo que consta com o seguinte relatório. No dia 29 de maio de 2023, foi apresentada a denúncia contra o Vitória Futebol Clube, em virtude de fato ocorrido no Campeonato Estadual Sub-20, ano 2023, ocorrido em 20 de abril de 2023, pela sexta rodada entre o Capixaba versus Vitória. Ali foi relatado que o atleta de número 10, Patrick Alexander Lima Gomes, atuou irregularmente em virtude de 3 cartões amarelos referentes às partidas ocorridas nos dias 18 de março, 8 de abril e 16 de abril de 2023. Ante tal fato, teria ocorrido violação ao artigo 21 do regulamento da competição, pugnando pelo amoldamento com o artigo 214 do CBJD. Instruíram a demanda a informação do Departamento de Competições Amadoras sobre a irregularidade, súmulas dos respectivos jogos, com edital 016/23, publicado no dia 31 de maio de 2023, cientificando sobre a sessão a ser realizada no dia 6 de junho, ou seja, deste mês. Consta a defesa do recorrente, na qual relata que, no jogo do dia 16 de abril, o atleta que recebeu o cartão seria outro, de nome Gabriel Rosman, e que tal fato se deu por conta de uma troca de camisas equivocadas entre este último e o atleta Patrick no intervalo de jogo, e pugnou pelo indeferimento da denúncia. Foi apresentada a manifestação no Porto Vitória como intervenção de terceiro, haja vista interesse direto para que o recorrente perca os pontos da fase de classificação e possa ultrapassar a pontuação obtida pelo Vitória na fase de classificação, fator utilizado como primeiro critério de desempate.
Em sessão realizada virtualmente e disponível no site mantido por essa especializada, junto ao YouTube, verifica-se que o julgamento se iniciou aos 14 minutos, estendendo-se até os 58 minutos, no qual se vê ótimas sustentações pelos patronos de ambos os clubes. Ao final do julgamento, por maioria de votos, restou condenado à perda de número de pontos máximo atribuídos a uma vitória, qual seja 3 pontos e multa de R$300, com a aplicação do artigo 182, fixada em definitivo em R$150. Em sequência, consta a ementa do julgamento, constando que a decisão teria sido a unanimidade. E no dia 7 de junho, encaminhamento do relatório e votos com certidão de retificação de certidão pretérita. No dia 14 de junho, protocolado recurso voluntário pelo Vitória, com recolhimento das custas, invocou-se, então, pela aplicação da proporcionalidade, prevalência, continuidade, estabilidade das competições e espírito desportivo e presunção relativa da veracidade da súmula. Seguiu-se aprofundando sobre o princípio da tipicidade desportiva, pois entende que o artigo 191, inciso 3 do CBJD, se amoldaria melhor e finalizou seus fundamentos com pedido de suspensão da fase semifinal do campeonato, pugnando, por fim, pelo conhecimento e provimento para afastar a penalidade constante no artigo 214 do CBJD. Me perdoe, mas estou um pouco gripado aqui. Em contrarrazões, o Porto Vitória pugnou pelo não conhecimento do recurso, em virtude de o prazo ter se iniciado no dia seguinte ao julgamento, no dia 7 de junho, quarta-feira, findando-se no dia 12 de junho, que seria uma segunda, visto que não houve pedido para elaboração de acórdão. E no mérito, destacou os erros cometidos pelo Vitória Futebol Clube, que não teria adotado as medidas adequadas para sanar o eventual erro, tentando se beneficiar da própria torpeza. É o relatório, presidente. Eu passo a palavra inicialmente ao advogado recorrente Vitória, doutor Tenório Miguel Melo. Vossa Excelência... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutor Gabriel. Talvez não seria interessante, já que há uma questão de ordem com relação à tempestividade do recurso, fazer o julgamento dessa primeira parte antes da sustentação dos nobres colegas? Bom, sem dúvida, se o relator assim achar melhor, mas de qualquer forma, eu vou conceder a palavra aos advogados para que, então, nesse primeiro momento, doutor Tenório, doutora Bárbara e doutor Rodney, caso assim o queira também, se manifeste, então, apenas sobre a preliminar de intempestividade. Podemos fazer dessa forma? Sem problemas, Excelência. Entendo que seria melhor. Perfeito. Então, doutor Tenório, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência para que se manifeste, então, apenas sobre essa preliminar, que nós vamos fazer esse julgamento fracionado e depois, ao final da análise preliminar, eu concedo a palavra novamente a todos para que se manifestem sobre o mérito. Vossa Excelência, a palavra, doutor Tenório. Primeiramente, boa noite, colhendo Tribunal Pleno de Justiça Desportiva do Estado do Espírito Santo. É um prazer aqui estar presente com os colegas. Quero cumprimentar aqui a todo o tribunal na pessoa do eminente presidente, doutor Eduardo Ramos. Quero cumprimentar a colega advogada, doutora Bárbara, e demais ouvintes aqui que estão acompanhando o julgamento no YouTube. Efetivamente, recebi as contrarrazões da equipe do Porto Vitória e na questão preliminar suscitada de intempestividade do nosso recurso, eu gostaria de fazer apresentar dois argumentos. O primeiro é que, no julgamento ocorrido no dia 6 de junho, ele não teve resultado de forma unânime, como dito no próprio edital, conforme muito bem relatado pelo excelentíssimo doutor Felipe Moraes no seu relatório. Naquele julgamento, naquela oportunidade, o resultado foi 2-1. E aí a correção por esse tribunal só ocorreu no dia 7, que foi na quarta-feira. E na sua sequência foram 2 feriados, o que está devidamente comprovado no meu recurso. Além desse fato,
eu chamo a atenção para o que prescreve o artigo 133 do CBJD, no que ele fala, no que ele diz da seguinte maneira: proclamado o resultado do julgamento, a decisão produzirá efeitos imediatamente, independentemente de publicação ou da presença das partes ou de seus procuradores, desde que regularmente intimados para a sessão de julgamento, salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação. Fazendo essa contagem, e a gente observa que não é de forma coincidente, a própria Secretaria do Tribunal nos emitiu e nos enviou o julgado somente no dia 7, nos conferindo a oportunidade de produzir o recurso e exercer a ampla defesa do contraditório, a partir das razões que foram decididas na instância inaugural. Dessa maneira, Excelência, e chamo a atenção ainda para a decisão que recebeu os nossos recursos, proferida pelo eminente auditor-presidente, doutor Eduardo, onde ele, de forma expressa, reconheceu a presença dos requisitos recursais extrínsecos. Ou seja, eu venho aqui requerer a Vossa Excelência que não seja acolhida a intempestividade alegada, que a gente dê a prevalência ao mérito recursal e seja julgado posteriormente. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Tenório. Bom, antes de conceder a palavra para a doutora Bárbara, para dar terceira interessada, eu vou conceder a palavra ao doutor Rodney, caso Vossa Excelência também queira, doutor Rodney, se manifestar sobre a preliminar, a qualidade de recorrido, no caso, né, a Procuradoria. Presidente, no caso da tempestividade do recurso, nós entendemos que o recurso do Vitória ele é tempestivo, de modo que, apresentado dentro do tido cabível para isso, devidamente preparado, e, assim como nas razões que foram expostas pelo recorrente, também é o entendimento da Procuradoria que o prazo começou a fluir somente depois da publicação, seguindo-se os dias de feriado, sábado e domingo. Portanto, o nosso entendimento também é pela tempestividade do recurso. Perfeito, doutor Rodney. Doutora Bárbara, Vossa Excelência gostaria também de se manifestar inicialmente sobre a preliminar arguída por Vossa Excelência contra razões? Pois sim, não, Vossa presidente, boa noite. Tem alguém falando? Eu posso falar, presidente? Não, Vossa Excelência tem a palavra, doutora Bárbara, fica à vontade. Bom, inicialmente cumprimentar esse pleno, é um prazer revê-los, há algum tempo não nos encontramos virtualmente, pedir desculpa pelo incidente do áudio aberto anteriormente, e que eu tenha mais cuidado e que das próximas vezes, Rita já sabe, terei mais 2 assistentes, estou grávida de gêmeos, então que eu tenha mais cautela aí, com os áudios abertos, mas... De toda sorte, excelências, obviamente me atendo aqui à demanda que nós estamos hoje aqui estudando e, obviamente, discutindo e, obviamente, prestigiando. Até eu começaria pelo artigo 43 para me referir a essa preliminar, mas, obviamente, prestigiando até a manifestação da equipe do Vitória. Eu vou pedir a vênia de começar pelo artigo 133 e o artigo 133 em si, excelências, que fala com relação à decisão que produz efeitos imediatamente e que a decisão condenatória ela produz efeito a partir do dia seguinte. O artigo 133, de forma muito técnica, excelências, ele se refere à condenação em si. O artigo 133, ele trata e ele versa acerca das condenações. Então, se hoje nós temos um atleta que ele é punido com 2 partidas e ele joga hoje à noite ele pode jogar. Essa decisão condenatória, ela produzirá o seu efeito no dia seguinte. Da mesma forma, para um clube, para um dirigente, enfim. O artigo 133, ele trata especificamente com relação a uma condenação de como e quando ela produzirá o seu efeito, simples e especificamente com relação a isso. O artigo 43, e aí eu vou começar pelo fim, excelências, ele fala com relação ao prazo que correrá da intimação e da citação, e aí no final ele diz, salvo disposição em contrário. E ele diz da seguinte forma, eu peço vênia para ler a vossas excelências. Os prazos correrão da intimação ou citação e serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, salvo disposição em contrário. E a partir desse salvo disposição em contrário, excelências, nós vamos diretamente para o artigo 138. O artigo 138 nada mais é, em seu inciso 1º,
o salvo disposição em contrário. Ele especifica que o recurso voluntário será protocolado perante o órgão judicante que expediu a decisão recorrida, incumbindo-se ao recorrente oferecer razões no prazo de 3 dias, contados da proclamação do resultado do julgamento. Aqui encontra-se o salvo disposição em contrário que o legislador ele previu. Então, excelências, essa é a regra. A regra do prazo do recurso voluntário que nós estamos aqui hoje, Vossas Excelências estão julgando, foi essa medida que o Vitória ingressou a fim de pleitear a reforma da decisão, foi um recurso voluntário. O recurso voluntário, o prazo dele é de 3 dias, contados da proclamação do resultado do julgamento. A decisão ela foi proclamada numa terça-feira. Conta-se a partir da quarta-feira. É da data da proclamação do resultado. Primeiro dia útil seguinte foi a quarta-feira. E aí, excelências, não obstante a isso, nós temos o parágrafo único, que diz: se constar da ata de julgamento a necessidade de elaboração de acórdão, e a necessidade de elaboração de acórdão, excelências, ela se dá como? Quando a parte assim requer, quando a procuradoria assim requer, também como parte. E aqui continua: posterior acórdão, o prazo estipulado no inciso 1º terá sua contagem iniciada no dia posterior ao da intimação da parte recorrente. Então, aqui tem outra exceção: só se conta-se da intimação quando há pedido de lavratura de acórdão. E observando os autos, excelências, não há qualquer pedido de lavratura de acórdão, tanto no vídeo da sessão, Vossas Excelências podem comprovar isso, quanto na ata de julgamento. Então, ainda que o recorrente ele tenha se manifestado em uma preliminar no seu recurso, manifestando que protocolou dentro do prazo, porque foi intimado, assim foi a sua contagem pelo recorrente, obviamente, de forma equivocada, porque o prazo começou a contar na quarta-feira. E por força do feriado que houve na quinta-feira, e obviamente recesso porque não foi dia útil na sexta-feira, estendeu-se o prazo até a segunda-feira, porque se assim fosse, o prazo acabaria na sexta-feira, se assim fosse dia útil. Então, excelências, essa defesa obviamente não poderia deixar passar, não poderia visualizar que houve esse equívoco, esse erro por parte da equipe do Vitória, quando do protocolo, obviamente gerando a sua intempestividade, razão pela qual, preliminarmente, a defesa requer que Vossas Excelências analisem essa questão com relação à intempestividade do recurso. Obrigado, doutora Bárbara. A participação extra é sempre bem-vinda. Fica à vontade para que deixe seu filho se manifestar aí, e aproveitando aí que Deus abençoe a gestação de Vossa Excelência, que tudo ocorra aí com mais absoluta paz e tranquilidade. Eu vou devolver a palavra ao doutor Felipe, para que, então, passe a análise da preliminar. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Salientar que é uma alegria ouvir os pequenos, né? Eles não atrapalham de forma alguma, doutora Bárbara. A minha pequena, inclusive, esteve aqui agora há pouco também. Parabéns pela gravidez de gêmeos. Presente dobrado, trabalho dobrado também, né? Mas em relação à demanda, a gente apreciou separadamente aqui a preliminar nos seguintes termos. Antes mesmo de adentrar a análise meritória da presente demanda, convém enfrentar as questões prejudiciais de mérito para que possamos eventualmente tecer outras ponderações. Nesse particular, em virtude de a sessão de julgamento ter se realizado no dia 6, o prazo recursal, por força de lei, se inicia no dia seguinte a seu julgamento nos exatos termos do artigo 138, inciso 1 do CBJD. Considerando os feriados dos dias 8 e 9 de junho, quinta e sexta, projetar-se-ia o prazo fatal para o dia 12 de junho de 2023. Ocorre que no dia 7 de junho, quarta-feira, houve a disponibilização do acórdão do voto condutor para todos os envolvidos, fazendo com que o prazo começasse a fluir tão somente no dia 12 de junho. Apesar do posicionamento manifestado em contrarrazões pela entidade desporto recorrida, filio-me ao entendimento de que, com tal disponibilização,
a fluência inicial do prazo se renova, fazendo com que o presente recurso seja tempestivo para que possa ter o mérito apreciado. Tal circunstância ganha força ainda maior ao se observar que a emenda disponibilizada contém erro na votação ao constar que teria sido a unanimidade de votos. Assim, entendo que exigir a manifestação expressa no momento do julgamento se afigura como um excesso de formalismo desnecessário para o enfrentamento do mérito, motivo pelo qual conheço do presente recurso. Foi o voto em relação à preliminar, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Como vota doutor Rogério? O doutor Felipe está rejeitando a preliminar de intempestividade, conhecendo do recurso. Ok, entendi. Eu estou acompanhando a manifestação do doutor Felipe e comungo com o entendimento especificamente em relação à fluência inicial deva ser contada a partir do momento em que o acórdão foi publicizado. Entendo, de fato, que o prazo se renova e acompanho a manifestação do doutor Felipe no sentido de rejeitar a preliminar de intempestividade. Obrigado, doutor Rogério. Doutor Osíris, como vota Vossa Excelência? Eu também acompanho o relator e rejeito. Doutor Joel, perdão, doutor Lúcio, né? Doutor Lúcio. Eu acompanho o relator. Doutor Joel. Senhor presidente, eu acompanho o relator e só faço um avanço na fundamentação dele. Parece que a Secretaria do Tribunal tem uma praxe de, em demais recursos, considerar o início do prazo, a fluência do prazo, da publicação. Então, no meu entendimento, feriria até uma ampla defesa considerar, no caso específico, muito embora a argumentação da doutora Bárbara esteja correta, mas no caso específico, como os demais recursos desse tribunal são considerados da publicação, creio que não pode aplicar um entendimento diverso nesse processo. Então, eu acompanho o doutor Felipe e conheço também do recurso. Perdão. Admito preliminar, né? Isso. Doutor Gabriel. Eu vou abrir divergência. Eu não conheço do recurso. Eu entendo os argumentos expostos pelo doutor Felipe. Eu entendo que há o princípio da legalidade e a gente não pode fugir disso. Então, se há um artigo específico que diz que é necessário fazer o pedido para se elaborar um acordo, ele tem que ser feito. Inclusive, esse acordo é importante quando há divergência, essa divergência tem que constar nesse acordo, e isso não foi feito, isso pode ser observado nos autos. Me parece muito claro que, se não há um regramento, uma resolução do tribunal, o tribunal está equivocado em aceitar esse tipo de prática. Então, isso precisa ter. O STJD do futebol tem um regulamento específico nesse sentido, que ele pede que nas comissões disciplinares façam um acordo só a partir daí que tem essa publicação. Então, nós estamos equivocados, então nós estamos assumindo aqui. Há uma insegurança jurídica tremenda se aceitarmos esse recurso, se reconhecermos dessa forma. Então, para mim, é muito claro que a aplicação tem que ser no 138, inciso 1º, que é contados da proclamação do resultado do julgamento, que aconteceu no dia 6, então o prazo começou a fluir de acordo com o 43, a partir do primeiro dia útil, que foi na quarta-feira, e deveria se encerrar na segunda-feira, dia 12 de junho. Então, nesse ponto, eu estou abrindo divergência e acho que o tribunal precisa ficar um pouco, observar essa situação, porque vai abrir precedentes aqui que nós não vamos gostar de julgar no futuro. Então, essa é a minha posição. Eu estou acolhendo a defesa as contrarrazões, que inclusive prestou um grande serviço à Procuradoria, né, nesse ponto. Então, é como eu voto, senhor presidente, divergindo do voto do relator. Perfeito, doutor Gabriel. Eu estou acompanhando o voto do relator, conhecido o recurso. Nós estamos diante de uma situação atípica, embora o dispositivo do CBJD determina que deve haver ao pedido da publicação, nós não podemos ignorar o fato que durante o prazo, ou no primeiro dia que em tese começaria o prazo, houve a publicação do acordo. O acordo não foi publicado sozinho, foi por determinação ou do relator. Mas não há publicação.
Houve publicação do acórdão. Não há publicação do acórdão. Houve a divulgação do resultado, como deve haver por obrigação legal. Não. Houve a publicação do acórdão. Então, as folhas que eu vi do processo são diferentes. Não é só o edital. Houve a publicação do acórdão. O relator mandou voto. Sim, ele mandou o voto que ele leu na hora, é o mesmo voto, não há publicação, é um voto lido, ele encaminhou exatamente os mesmos termos, não há voto, não há um acordo específico, não há, nós estamos confundindo aqui padrões. Não, olha só, eu não sei o que ele leu ou deixou de ler, eu estou dizendo que a única coisa que eu estou afirmando é... eu acompanhei a sessão, senhor presidente, até para verificar esse caso. Ele leu exatamente... Sim, doutor Gabriel, aqui nós prezamos pela oralidade. A partir do momento que o relator ou o presidente da comissão opta por disponibilizar, por publicizar, por colocar aqui, materializar aquela oralidade nos autos, eu entendo que seria uma violação aí à ampla defesa, tolher do recorrente, já estava com o prazo iniciado, né? Até então não havia essa publicação, aplicando a regra geral. Se no dia seguinte foi disponibilizado esse voto, por determinação do relator ou por determinação do presidente da comissão, eu não sei de que forma ocorreu isso, mas o fato é que a oralidade, que é o princípio, né, obviamente, do CBJD, ela foi materializada. Então, em havendo essa materialização, eu entendo que há a publicação do voto e do acordo, independente dele ter lido ou não, né, do que se o que saiu, do que foi publicado foi o que ele leu ou não. O fato é que ele proferiu um voto oral e depois o relator ou o presidente, como eu falei, eu não sei, optou por materializar nos autos. Então, por essa razão, eu entendo que seria aí, nós estaríamos aí até prejudicando, obviamente, as defesas e as partes, se considerarmos um prazo que, como eu falei, uma situação atípica, não houve um pedido, ao que parece, não houve o pedido de publicação, mas o acordo foi publicado. Então, assim, não poderiam aí as partes arcarem, vamos dizer assim, com esse ônus, né? Houve a disponibilização, houve a materialização do voto oral, enfim. Então, é por essa razão que eu também compartilho desse mesmo entendimento do relator. Então, fica proclamada o resultado por maioria de votos, rejeitar a preliminar de intempestividade. Quanto ao mérito, como havíamos conversado antes, eu vou devolver, se assim entender também, obviamente, do doutor relator, eu devolverei a palavra ao doutor Tenório para que se manifeste sobre a questão meritória. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Tenório, pelo prazo regimental. Vamos lá. Ultrapassada essa questão preliminar e adentrando ao mérito, que é uma questão bem atípica, conforme muito bem relatado pelo nosso doutor relator, o que efetivamente ocorreu e restou, inclusive, consignado no acordo recorrido, foi que um atleta utilizou-se de uma camisa de outro atleta de forma equivocada. Vale dizer, Excelência, que essa medida não teve nenhum caráter ardiloso, fraudulento, ou que buscasse privilegiar o Vitória em detrimento do adversário dentro de campo. Digo isso, pois os dois atletas estavam devidamente inscritos no campeonato, o que possibilitou o preenchimento da súmula de jogo. Os dois atletas encontravam-se sem suspensão automática de cartão amarelo e os dois atletas fazem parte da categoria sub-20, o que seria uma situação totalmente diversa se fosse aquelas situações de jogadores acima da idade ou então um jogador não inscrito no campeonato, e aí sim seria uma medida gravosa que deveria ser adotada por esse tribunal. Dito isso, e superar essa questão fática que foi devidamente comprovada por meio de farta prova documental, audiovisual e depoimento testemunhal do atleta Gabriel Rosman, vou adentrar agora à luz do que prescreve o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E partindo para esse caminho, é inegável, e aqui, através até dos debates, a gente percebe o amplo conhecimento de que Vossas Excelências possuem do direito desportivo, e tem muito a nos ensinar, inclusive, que o nosso Código ele tem uma natureza principiológica muito forte. Vige no Código uma imperatividade dos seus princípios, que estão elencados no artigo 2º. E em cima dos princípios que estão no artigo 2º, até ultrapassando a verdade real, de que está muito claro que o atleta Patrick Alexander não tomou o cartão amarelo no jogo e, por força reflexa, tornaria afastada a aplicação do artigo 214, eu faço aqui menção ao princípio da pró-competição,
ao princípio da prevalência do resultado de campo e da estabilidade da competição, princípios estes específicos do ramo do direito desportivo. Eu gostaria de fazer menção aqui à grande reforma que foi realizada no Código em 2009, através do Ministério do Esporte, onde a Comissão de Estudos Jurídicos Esportivos ela foi muito inteligente e se posicionou de forma expressa no que se refere à obrigatoriedade e à importância de se observar os princípios para as decisões provenientes do sistema de justiça desportiva. E aí, os grandes juristas ligados ao direito desportivo, eles colocaram claramente o seguinte: no que se refere ao princípio do espírito desportivo e da prevalência da continuidade e estabilidade das competições, previstos no incisos 17 e 16 do artigo 2º do Código, eles destacaram, notadamente, com os 3 últimos, incutir no intérprete a noção de que a justiça desportiva possui características e necessidades particulares, devendo, por consequência, impregnar-se de uma cultura própria, em que a previsão e interpretação das infrações não esteja necessariamente submetida aos mesmos parâmetros clássicos do direito penal, em que se zele, sempre que possível, pela prevalência do resultado das competições, evitando intervenções desnecessárias e prejudiciais ao seu bom andamento, em que as condutas sejam avaliadas de acordo com o padrão de atuação proba e leal esperada para a respectiva modalidade, não somente no que toca à aplicação de suas regras, mas também com relação ao respeito perante ao adversário, o público e a ética desportiva. Com base nisso, Excelências, o Vitória em nenhum momento infringiu tais núcleos jurídicos. De forma alguma, o Vitória infringiu o bem jurídico tutelado pelo Código de Justiça Desportiva. O que aconteceu, e aqui é inegável, e o próprio clube confessa, foi um erro praticado pelos atletas da categoria sub-20, isso aí está inegável nos autos, mas que não tiveram o condão de alterar de forma alguma, sequer minimamente, o que aconteceria no resultado de jogo. De forma contrária, o Vitória não atuou de forma a se privilegiar, pelo contrário, está sendo prejudicado. Inclusive, o Vitória hoje está aqui perante Vossa Excelência, se defendendo da imputação feita pela doutora Procuradoria, mas, consabidamente, não praticou ato fraudulento que visava lesar o campeonato. Então, eu venho pugnar Vossas Excelências que reconheçam e apliquem os princípios dispostos no artigo 2º e, acaso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja reclassificada a conduta, com base na tipicidade desportiva, aplicando-se o artigo 191.3 do CBJD, que dispõe que aquele que infringe algum dispositivo do regulamento da competição poderia ser punido na forma do 191 com a penalidade de multa. Dessa maneira, Excelência, eu venho aqui pugnar a reforma da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar, dando prevalência e estabilidade da competição, pois o Vitória sagrou-se, conseguiu a classificação para a fase de semifinal diante de uma grande equipe e disputando dentro das regras do jogo, e em nenhum momento tal fato repercutiu ou maculou o espírito esportivo, que está aqui em voga perante Vossa Excelência. Então, eu venho aqui pugnar a reforma da decisão, absolvendo o Vitória das penalidades previstas no artigo 214. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Tenório. Já passo a palavra ao doutor Rodney pelo prazo regulamentar. Presidente, eu serei breve na minha consideração, né, respeitando muito a sustentação do doutor Tenório, né, superado que já tivemos já a questão da preliminar em relação ao prazo. Em relação ao mérito, a Procuradoria entende que, para começo de apreciação, deveria ter sido observado, como foi, a determinação do artigo 35, parágrafo 3º do regulamento específico da competição, de apresentação da listagem dos atletas para arbitragem, para efeito de confecção da listagem, da escalação e súmula da partida, né? Isso foi apresentado e, com base nessa listagem, foi elaborada a relação dos atletas em campo. Note-se, então, que a súmula ela incluiu a relação com base naquilo que o Vitória Futebol Clube apresentou de documentos para a equipe de arbitragem, e assim foram lançadas na súmula todas as situações referentes ao jogo.
e nela constava, do relato inicial, que o atleta Patrick Alexander Lima Gomes adentrou ao campo vestindo a sua camisa número 10. Né? Mitiga em favor desse documento, então, que é um documento oficial da partida, único, a presunção de veracidade na forma do artigo 58 do CBJD. O próprio Código atribui a esse documento uma presunção absolutamente relativa, né, que possibilita a sua contraprova dentro do processo disciplinar, como nós tivemos. O entendimento nosso é de que não houve a devida elisão desta presunção. Né? A nosso ver, como não apresentado aqui nenhum documento que informa, por exemplo, que não houve um erro da arbitragem em relacionar um e outro atleta, não pode se prevalecer, no caso, a equipe recorrente, daquilo que foi colocado ali como um erro a seu favor. Né? Ainda a respeito da súmula, nós entendemos que não houve, no tempo hábil sequente ao jogo, apesar dos atletas saberem que estavam vestindo supostamente um número errado, ninguém informou a arbitragem ou de forma incontinente ao final do jogo, nem nos dias seguintes em que poderia ser feita alguma impugnação à súmula, no sentido de determinar que houve ali a troca das camisas, somente havendo alguma manifestação em sede de defesa na comissão disciplinar, nesse caso. E, assim sendo, é entendimento da Procuradoria se inclinar para se posicionar contrariamente ao recurso apresentado pelo Vitória Futebol Clube, entendendo que deva ser mantido o acórdão da primeira comissão e, assim, a decisão que manteve aí a perda dos pontos da equipe, no caso, entendendo que não pode ser arguída em favor do clube aquilo que seria o benefício da sua própria torpeza, muito embora não entendamos assim que seja de forma tão vil e torpe, mas ainda assim se aproveitou da situação no sentido de ter contra si a penalidade não apontada somente depois, e veio a se manifestar somente depois que teve a imputação da infração disciplinar. Por isso, entendemos que deva ser mantida a decisão da primeira comissão, presidente. Obrigado, doutor Rodney. Na sequência, já concedo a palavra para a doutora Bárbara. Vossa Excelência pode usá-la no prazo regimental, doutora Bárbara. Bom, Excelência, renovo meus cumprimentos, cumprimento os colegas aqui presentes, doutor Tenório, doutor Rodney pela Procuradoria e os demais. Bom, Excelências, em que pese o esforço do advogado que de forma brilhante tentou defender com um máximo tecnicismo, obviamente, a tentativa do Vitória de, obviamente, tentar reformar a decisão aplicada pela primeira comissão disciplinar, mas, infelizmente, essa defesa tem que concordar com a manifestação da Procuradoria. De fato, aqui, Excelências, a gente consegue vislumbrar que houve uma desídia. O Vitória assumiu o risco quando tinha ciência que houve a troca de camisa pelos atletas, houve essa confissão com relação a isso e assumiu o risco. O próprio regulamento da competição, ele é bem claro, ele é taxativo que o controle de cartões ele deve ser feito pelos clubes. E aí, se o clube o fez de forma equivocada, se a pessoa que fez o controle colocou a pessoa que efetivamente recebeu e não a pessoa que estava com a camisa, ou fez de forma equivocada, e aí, obviamente, não se pode usufruir disso agora. E aí, obviamente, seguindo o princípio do devido processo legal, haviam meios e prazos, obviamente, a serem observados pelo clube, e obviamente aqui a gente está tratando do Vitória, para que pudesse questionar, para que pudesse corrigir esse erro, para que pudesse instar a federação, instar a comissão de arbitragem a corrigir
esse cartão aplicado, a pessoa a quem foi aplicada, inclusive o relator, quando da exposição do seu voto no dia da comissão disciplinar, do julgamento, perdão, ele inclusive mencionou julgados a nível nacional em que as equipes aconteceram exatamente essas situações na ocasião e os clubes optaram por não colocar o atleta para jogar, tendo em vista que perderam prazo para, enfim, para instar essa correção, e aí o correto a se fazer é você não colocar para jogar. Então, a partir do momento que o Vitória ele colocou o atleta para jogar, ele assumiu o erro, então a gente não pode tentar se beneficiar, e aí é um brocardo que é pesado, mas que não vejo outro a ser aplicado aqui no momento. Ele não pode se beneficiar, na verdade, de uma história que talvez seja até triste, mas que tinha meios dele ter agido para que o atleta pudesse jogar naquela partida em específico e não fez. Então, hoje não se pode alegar que houve a troca, nós mostramos o vídeo, tem a camisa. O árbitro ele não é obrigado a identificar o atleta, ele é obrigado a olhar o número que está na camisa. Por mais que ele olhasse e o atleta tivesse com outra camisa, ele anotou o número da camisa. Ele não pode, eu acho que é o atleta fulano e não o atleta ciclano. No meio de um jogo quente, em que a gente, obviamente, visualize, todo mundo aqui está acostumado no mundo do futebol, o árbitro não vai ficar olhando para o rosto, ele vai ver o número que está na camisa, vai anotar e vida que segue, jogo que segue, bola para a próxima. Então, já encaminhando meu voto para o fim, concordo em gênero, número e grau com a exposição da Procuradoria, com o voto do relator, que foi brilhante, e ele foi muito específico no dia do seu julgamento. Não concordo com o voto divergente no dia do julgamento, que mencionou que a formalidade não pode ser superior aos fatos reais. Não, a gente tem um formalismo, a justiça exige um formalismo que tem que ser seguido, e, obviamente, não foi observado. Deveria ter sido feito, haviam meios, né, que poderiam ter sido adotados e não foram. Então, agora a gente não pode alegar isso extemporaneamente para fins de seguir. E, já encaminhando meu voto para o fim, excelências, que houve, inclusive, essa menção no recurso com relação ao fato de que tanto o relator quanto o segundo voto que condenou assim o votaram, porque acreditaram e mencionaram que não alteraria o resultado da tabela, a continuação da equipe que continuaria, para a próxima etapa. E aí nós mencionamos até nas contrarrazões, mas faço questão de registrar aqui novamente, como o resultado do julgamento aplicado pelo tribunal será aplicado na prática, isso faz parte da federação. Aqui no tribunal, nós obviamente defendemos e Vossa Excelência julgam de acordo com o que está na lei. Se tiver de perder ponto, vai perder ponto. E aí, como essa aplicação é feita, não cabe a nós dizer se vai mudar ou se não vai mudar. A gente, obviamente, está aqui para que ou não perca ponto ou para que perca, e aí a entidade de administração da competição é que vai seguir, obviamente, com esse controle. Então, já encaminhando minha defesa para o fim, o pedido dessa defesa pela não reforma da decisão aplicada pela primeira comissão disciplinar. Obrigada. Obrigado, doutora Bárbara. Cumprimento Vossa Excelência, igualmente também o doutor Tenório, o nosso procurador, que tão brilhantemente esclareceram aí os fatos ao tribunal. Antes de devolver a palavra ao doutor Felipe, abro aqui a oportunidade para eventuais esclarecimentos, enfim, como é a nossa praxe. Bom, doutor Felipe, eu tenho só uma dúvida. A atuação irregular, ou a suposta atuação irregular, ela não ocorreu em nenhuma das duas partidas envolvendo as duas equipes, correto? Foi ainda na fase classificatória, é isso? E aí depois Exato. Que veio essa fase do mata-mata, né, que houve aí o Vitória e Porto, certo? Exatamente, é porque por conta desse jogo irregular, a equipe perde o ponto, perderia os pontos referente a esse jogo, e aí alteraria o critério de desempate entre as equipes, para que uma delas pudesse avançar. Se porventura o Vitória perder os pontos referente àquela escalação irregular lá de trás, ele vai ficar com a pontuação menor do que o Porto Vitória.
E aí, no caso, como tiveram 2 resultados iguais, passaria o Porto Vitória e não Vitória. É isso? Exatamente. Mas a escalação irregular não foi em nenhuma das 2 partidas das quartas de final, correto? Correto. Ou a suposta escalação irregular foi antes, né? Antes dessa fase de quartas de final, né? Exato. Perfeito. É porque eu estou sem as datas aqui, só queria confirmar essa informação. Obrigado, doutor Felipe. Algum outro auditor com algum esclarecimento gostaria de solicitar ao relator? Bom, e não havendo, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, doutor Felipe. A satisfação muito grande ter um debate com a qualidade que estamos tendo aqui com o doutor Tenório, com a doutora Bárbara e até mesmo com a divergência que foi aberta preteritamente com o doutor Gabriel. E agora, no mérito, vamos avançar, que realmente é um julgamento importante para ambos os clubes e espero que a gente possa fazer a justiça da melhor forma possível. Em relação ao mérito, inicio minha fundamentação esclarecendo crer realmente que possa ter ocorrido equívoco no intervalo da partida do dia 16/4, com a troca de camisas entre os atletas Patrick Alexander Lima Gomes, camisa 10, e Gabriel Rosman, camisa 18, no intervalo do jogo. Ante tal circunstância, o atleta Gabriel Rosman teria tomado o cartão amarelo com a camisa 10, que era pertencente ao atleta Patrick Gomes, sendo lançada desta forma na súmula pelo árbitro do jogo. Ocorre que, como restou muito bem esclarecido pelo auditor relator Leandro Simone Silva, não compete ao árbitro ficar conferindo sempre se os atletas estão realmente com as camisas corretas, sendo a conferência inicial da relação de jogadores feita pelo árbitro, seria uma demasia exigir que ele identificasse todos os atletas pelo nome e número. Tendo sido lançada na súmula da partida o cartão amarelo ao atleta que se encontrava com aquela camisa, competia à entidade do desporto adotar as providências adequadas para que se evitassem os problemas que estamos enfrentando, até mesmo em virtude de sua responsabilidade pelo controle de cartões de cada atleta. A respeito do suposto erro de fato, entendo que não ocorreu, vez que efetivamente o atleta que recebeu o cartão amarelo era o que estava com a camisa 10 do clube, tendo que ser realmente lançada naquela oportunidade para ele, mas poderia ter sido sanada posteriormente, o que não restou verificado. Em relação aos demais fundamentos apresentados pelo recorrente, tal como estabilidade das competições, espírito desportivo, entendo que não há qualquer violação aos mesmos, pois, de fato, o atleta 10, Patrick Gomes, não deveria ter participado do jogo realizado no dia 20/4 de 2023. Quanto à suposta violação à tipicidade em virtude de a conduta se amoldar mais adequadamente ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, não vejo de tal forma, visto que o fato em apuração, de fato, é a escalação irregular do atleta, tal como rege a regra constante no artigo 214 do CBJD. Firme nos fundamentos acima expostos, conheço do presente recurso e não dou provimento ao mesmo, mantendo o respeitável deciso de piso incólume. É como voto. Obrigado, doutor Felipe. Já passo a palavra para o doutor Rogério. Como vota Vossa Excelência, doutor Rogério? Bom, eu estou acompanhando o entendimento manifestado pelo doutor Felipe, sobretudo no que se refere à responsabilidade pelo controle dos cartões de cada atleta. Ele é de cada uma das equipes, isso inclusive é normatizado, né, nas normas do desporto. De forma que não me parece crível que um erro tão grosseiro tenha ocorrido que ele não tenha sido observado pelo clube. E, ainda que não tenha sido na oportunidade, e poderia e deveria ter sido nos dias subsequentes,
Nenhuma mácula foi lançada à súmula da partida, muito bem observado, inclusive, na sustentação feita pelo Dr. Rodney. É muito comum, quando o árbitro aplica um cartão, seja ele qual for, ele pedir para que o atleta se vire exatamente para que ele possa observar o número da camisa. A tentativa de terceirizar essa tarefa ao árbitro não me parece razoável. De forma que eu estou acompanhando o voto do Dr. Felipe e mantendo a decisão da comissão disciplinar. Obrigado, doutor Rogério. Como vota doutor Osíris? Presidente, da análise do processo, há que se enfatizar alguns pontos relevantes. Primeiro, o Vitória deixou de tomar as providências que lhe cabiam para excluir ou cancelar o cartão amarelo aplicado na partida do dia 16 de abril ao atleta Gabriel e registrado na ficha do atleta Patrick, em face da troca indevida de camisa entre os referidos atletas. Ora, ao Vitória cabia tomar as providências cabíveis e imediatas naquela ocasião para regularizar a situação do atleta Patrick, para que o meu tivesse condições de atuar regularmente na partida do dia 20 de abril, mas, lamentavelmente, não fez. Segundo, e pior, liberou o atleta para o jogo no dia 20, mesmo estando irregular, já que deveria cumprir suspensão automática pelos cartões amarelos dos dias 18 de março, 8 de abril e 16 de abril. Óbvio, como muito bem destacado pelo ilustre e eficiente relator, o direito não socorre aos que dormem. E aqui é um caso típico dessa situação. Diante disso, dúvidas não há quanto ao fato comprovado de que o atleta em questão não estava apto nem regular para atuar na partida do dia 20 de 4 de 23. Diante do exposto, voto acompanha em toda a sua íntegra o voto do ilustre relator, oportunidade de que registro meus cumprimentos pelo brilhante trabalho apresentado por ele. É como voto, Pedro. Obrigado, doutor Osíris. Como vota Vossa Excelência, doutor Lúcio? Pois não. Pela hora, eu posso fazer um esclarecimentozinho de fato aí, que eu tenho percebido só uma situação um pouco diferente dos documentos juntados. Tem-se dado continuidade a um equívoco desde o julgamento inicial, e em nenhum momento foi posto na nossa defesa que a troca de camisas ocorreu no intervalo. Se Vossas Excelências fizerem uma consulta na súmula do jogo, o atleta Gabriel ele somente entrou no jogo no segundo tempo. E, inclusive, assim, uma situação um pouco até singular, que eu não fiz menção na defesa, pois acreditaria que os princípios prevaleceriam, é que o próprio atleta Patrick, utilizando a camisa diversa da número 10, no primeiro tempo fez gol e a arbitragem anotou para o mesmo. Então, assim, esse fato chamou-nos muito a atenção, assim, verificando agora e vendo que esse fato foi muito preponderante para a convicção de Vossa Excelência, longe de querer discordar, não é o momento oportuno, já peço a máxima vénia, só fazer atenção para essa questão da súmula, porque o Gabriel somente entrou no jogo no segundo tempo, e o cartão amarelo foi no segundo tempo. Então, houve essa... A gente não consegue nem justificar isso no mundo real, como é que eu comprovaria isso? Mas o Patrick fez o gol no primeiro tempo, e na súmula está o gol para camisa 10, e sendo que o 10 só entrou no segundo tempo. Então, a gente não consegue nem compreender mais ou menos o que aconteceu realmente nessa situação. Só fazer esse esclarecimento aí para também não ficar transparecendo que foi uma medida ardilosa do clube, como eu já disse várias vezes. Muito obrigado e me desculpe aí pela interrupção. Obrigado, doutor Tenório, pelos esclarecimentos. Eu devolvo, então, a palavra ao doutor Lúcio. É dolorido você mudar um resultado de campo através de um voto. Eu vejo a situação do Vitória, inclusive a defesa brilhante, quero cumprimentar a defesa do doutor Tenório, a defesa da doutora Bárbara, foram bem técnicas, e
você, quando julga esse processo, você nota que houve realmente uma confusão. Só que dou razão ao Vitória, como também dou razão ao recorrente e ao recorrido, uma vez que o Vitória deveria ter atentado pela não escalação do jogador. Teria essa opção, apesar de todos os erros que ocorreram, até inclusive, como o doutor Tenório pontuou agora, um gol que foi marcado no primeiro tempo, não foi marcado pelo camisa 10, foi marcado pela pessoa que realmente que cometeu o gol, que o camisa 10 só entrou no segundo tempo, mas o Vitória poderia ter sanado administrativamente essa conduta. Nós estamos falando aqui não de coração, nós estamos falando de leis que têm que ser cumpridas. O Vitória tinha 3 opções: impugnar a súmula, como bem disse o relator, não colocar o atleta para jogar, e estaria sanado essas divergências. Mas não sei por qual razão optou em colocar o atleta para jogar, constando na súmula que ele estava com cartão amarelo. Então, eu não tenho por outra opção não acompanhar o voto do relator. É o meu voto como eu voto. Obrigado, doutor Lúcio. Como vota, doutor Joel? Me atrapalhei aqui pode ligar o microfone. Presidente, eu primeiramente vou elogiar as sustentações dos nobres advogados, doutora Bárbara, doutor Tenório, que, pelo que eu percebi, desde do primeiro julgamento estão participando. Como eu sempre digo, é importante a presença do advogado nos julgamentos, além de enriquecer, traz nuances que, às vezes, nós, como julgadores, não conseguimos perceber. Então, eu fico registrado aqui meu parabéns. Um parabéns para a doutora Bárbara pelo advento aí das crianças que vão chegar. Excelência, eu vou ousar divergir. Falo ousar. Pelo seguinte, Excelência, o que eu entendi desse processo? Eu confesso que eu olhei com cuidado, olhei com mais calma. Parece-me que é incontroverso que os atletas jogaram com camisas trocadas, que o atleta que tomou o cartão não é o atleta que estava escalado. Isso parece que está incontroverso. A relação aí, a lide instaurada, é se essa percepção desse equívoco desse tempo gera ou não a consequência. Minha visão, Excelência, presidente, o amarelo é o jogador. O equívoco houve. Há de ser punido com amarelo, foi o jogador X, identificável com a camisa, mas a punição é para aquele jogador. Então, havendo nos autos demonstração de que o cartão amarelo na partida do dia 16 não foi do jogador Patrick, sim do Gabriel, em tese, o Patrick estava apto para jogar no dia 20. Então, mais uma vez, alerta e ouso divergir, mas eu estou por admitir o recurso da provimento, nesse sentido. Obrigado, doutor Joel. Bom, então, após o voto do relator negando o provimento ao recurso, foi acompanhado pelos doutores Rogério Osíris e Lúcio, doutor Joel inaugura divergência para conhecer e dar provimento ao recurso, afastando a penalidade imposta. Antes de consultar, enfim, eventual revisão de posicionamento, eu vou colher o voto do doutor Gabriel. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Gabriel. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou inicialmente fazer coro aos meus nobres pares e elogiar os 2 advogados aqui presentes, doutor Tenório e doutora Bárbara. O doutor Tenório, inclusive, tive a oportunidade de recebê-lo em meu escritório para poder despachar sobre o processo, para esclarecer. Acho que é a primeira vez nesse tribunal que eu vejo um empenho tão grande de um colega advogado querendo trabalhar em prol do direito desportivo. Vejo aqui também sempre uma defesa muito qualificada da doutora Bárbara, que eu acredito que ela reside no Rio de Janeiro, né? Não tem essa parte presente. Isso significa que o nosso tribunal está cada vez mais forte.
e que o direito desportivo está crescendo cada vez mais, inclusive com a pandemia, com o advento do virtual e com as transmissões no YouTube, como fazemos agora, várias pessoas assistem. Inclusive, meus alunos da FDV sempre assistem e tentam sempre aprender conosco aqui um pouquinho sobre justiça desportiva. Então, parabéns e eu espero que continuem assim, doutores. Pois bem, eu fiz uma análise do caso e a primeira questão que me chamou a atenção foi algo muito semelhante ao que o doutor Joel apresentou agora. Só que eu entendo que esse não era o objeto desta denúncia. Se houvesse esse erro, realmente, eu entendo que deveria ter sido utilizado de algum outro instrumento, como um mandado de garantia, para poder conseguir, ou então uma liminar, que fosse, para que o atleta pudesse jogar, ou informar que houve esse erro, e depois tentar resolver junto à federação. Mas isso não foi feito pelo Vitória. Né? Esse é um ponto de se esclarecer nesse momento. De fato, há uma confissão de que houve uma troca de camisas. Eu entendo que não se pode atribuir a um árbitro o dever dele identificar qual é o atleta. E aquilo ficou na súmula. E aí não se trata, nesse caso, se a súmula ela tem a presunção relativa absoluta. Ela é imutável nos fatos que aconteceram. E se houve um erro de um nome de atleta, e que, diga-se passagem, não houve um erro material. O árbitro não se confundiu, ele não deu um cartão para um e anotou o nome de outro na súmula. Não há um erro material nesse ponto. E aí, com isso, não há um erro de fato. Tanto é que ele identificou o lance, ele puniu o atleta e todo árbitro sabe que ele anota o número. E se o atleta, o próprio clube, ninguém identificou que ele estava jogando aquela partida sem a camisa, não dá muito para entender. Então, nesse caso, eu entendo que deve se aplicar aqui a regra do 58B. Nesse caso, a súmula é imutável. Ela não pode mudar. É o mesmo entendimento aplicado na Lei 5 das regras da FIFA. O que é decidido no campo, fica no campo. E se a súmula ficou registrada dessa maneira, ela tem que ser mantida. Não tem jeito. Porque o árbitro, ele analisa a lei do jogo. Ele cumpriu a lei do jogo, fez as anotações e foi induzido a um erro. Um erro que só foi aparecer quando já estava em fase de quarta de final e por uma denúncia em outro processo. Esse é um problema. E é um problema que não cabe a esse processo resolver. Esse processo cabe resolver se havia um atleta irregular ou não. E por base na súmula, que deve ser seguida a súmula, inclusive, é o relatório que está aqui há 10 anos, se nós procurarmos nos relatórios da federação, nós vamos saber o que aconteceu naqueles jogos. É uma pena que essa tenha esse equívoco, mas que não é um equívoco da arbitragem. Não se pode terceirizar esse erro. E esse é um detalhe que é precioso nesses autos, né? Então, o árbitro ele deve aplicar a lei do jogo. Ele aplicou. Anotou o número de um atleta e esse número foi para a súmula. E ninguém observou. Né? E não caberia o árbitro observar. Já o nosso tribunal, ele analisa as sanções disciplinares, que tem uma completa natureza jurídica diferente. Portanto, eu vou acompanhar, senhor presidente, o voto do relator, tá? Entendendo que, de fato, não assiste razão ao recurso do Vitória por estas razões, né? Entendo também os argumentos apresentados pelo recorrente, mas, nesse ponto, eu acredito que houve um equívoco por parte do próprio clube. E que acho, inclusive, que era bem difícil de ser sanado, mesmo que se pedisse uma ratificação, uma retificação da súmula. Acho que seria até difícil de alterar uma súmula depois do que aquele jogo foi consumado, porque não houve um erro material. E aí, como é que se discute? Os atletas são diferentes, aí existe um vídeo. Mas era um atleta que estava em campo, fardado. Por que existe a numeração? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A numeração existe para a identificação fácil dos atletas. Se um atleta está usando uma numeração diferente de outro, aí corre um risco muito grande. Então, senhor presidente, por essas razões expostas, complementando o que meus colegas já disseram também, que foram muito bom, e ao voto do relator, ao qual também parabenizo, eu acompanho a questão do mérito, negando provimento ao recurso. Obrigado, doutor Gabriel. O Gabriel resumiu aí
forma muito brilhante tudo aquilo que, particularmente, que seria o meu entendimento com relação a isso, né? Eu faço também aí menção ao que foi dito pelo doutor Osíris, no sentido de o momento, né, apropriado para isso. Essa irregularidade deveria ter sido sanada em momento anterior. O interessado deveria ter adotado as providências cabíveis. Então, eu não tenho dúvidas de que houve, sim, a infração ao artigo 214. Mas eu gostaria de, respeitosamente, chamar a atenção de vossas excelências, meus eminentes colegas, com relação à pena aplicada. Nós estamos diante aí de um problema, eu vejo aí como um problema, que o tribunal não deveria se esquivar de apreciar essa questão. A doutora Bárbara até mencionou durante a sua sustentação, né, e o clube recorrente foi condenado à pena de 3 pontos, né, e mais a multa. E isso, se fosse aplicado, alteraria aí o condão, enfim, teria o reflexo na última fase do campeonato disputado, foram as quartas de finais, né? Porque, em havendo essa alteração na tabela de classificação, a vantagem por 2 resultados iguais passaria a ser do Porto. Ou seja, a partida foi realizada sob uma condição em que haveria uma vantagem, a fase foi realizada sob uma condição de que haveria vantagem do Vitória por 2 empates, e aí agora, por fatos não relacionados àquelas 2 partidas, poderia haver aí uma alteração do critério, da fase de classificação, com alteração de critérios de desempate em fase seguinte, já disputada. Eu, particularmente, li a respeito, analisei o artigo 214, e lá no parágrafo, deixa eu só abrir aqui, lá no parágrafo 4º, só um segundo, artigo 214, lá no parágrafo 4º, o CBJD diz o seguinte: não sendo possível aplicar-se a regra prevista nesse artigo, ou seja, a perda de pontos, etc., não sendo possível aplicar-se a regra prevista nesse artigo em face da forma de disputa da competição, o infrator será excluído da competição. Todo respeito àqueles que entendem o contrário, eu acho que nós estamos diante de uma situação prevista de forma muito clara no CBJD. Mas aí surge um impasse, né? Só uma questão de fato que talvez seja relevante pontuar, é que ainda que o Vitória perca os 3 pontos, ele mantém a classificação da disputa das quartas de final, entendeu? Não, mas o problema é que a questão toda é da vantagem nas quartas de final, porque nesse caso o Porto que jogaria por 2 empates, por 2 resultados iguais, perdão. E, ao que me parece, foi o que aconteceu. Uma partida 3-2 e uma partida 2-1. O Vitória avançou porque o Vitória tinha esse privilégio. Em se tirando esses 3 pontos do Vitória, quem passa a ter essa vantagem é o Porto. Ou seja, nós estaríamos mudando. Eles jogaram as quartas de finais sob uma determinada condição. Naquele momento, a vantagem por 2 resultados iguais era do Vitória, e agora, pela decisão proferida pela primeira comissão, haveria uma alteração na fase de classificação que, consequentemente, alteraria o critério de desempate, né, ou o benefício do desempate nas quartas de final, de uma infração que não foi cometida em nenhuma dessas 2 partidas. Então, assim, eu particularmente acho que a hipótese, a interpretação literal do dispositivo ela é bem clara. Se a competição não permitir, uma Copa do Brasil, por exemplo, você não tem como tirar pontos, então elimina. Um campeonato misto, eu particularmente entendo que, em havendo julgamento ou constatada a infração, enfim, apreciação da infração
em uma fase da competição em que não é mais possível retirar os pontos, eu particularmente entendo que se aplica o parágrafo 4º, se aplicaria o parágrafo 4º. Ensejaria aí, nós estamos falando aí de uma competição mista, diríamos assim, né, que tem a fase de grupos, a classificatória, e depois essa fase eliminatória de mata-mata. Eu particularmente entendo que a aplicação do parágrafo 4º, em estando o campeonato já na fase de mata-mata, deveria ser aplicado o parágrafo 4º. No entanto, a comissão assim não o fez. E nós não poderíamos aqui proferir uma decisão reformando para pior a situação do recorrente. Senhor presidente. Pois não, doutor Gabriel. Se me permite, essa análise é extremamente pertinente, mas eu acredito que não se aplica o parágrafo 4º, porque o campeonato ainda continuava e a regra foi aplicada à perda de ponto no jogo. Essa regra da perda de ponto ela tem que ser aplicada no jogo em que houve a infração. Então, é naquele jogo passado, você pode antecipar isso. E aí que mudou a regra. Inclusive, o site da federação já atualizou essa regra. Se eu não me engano, o Vitória já está com 19 pontos no próprio fase de grupos. Ele já se encontra com 19 pontos, ele teria 22. Então, como ele perdeu o ponto lá atrás, naquele jogo específico, não tem como a gente aplicar essa possibilidade da exclusão dele agora. Não deveria ter acontecido, a grande verdade é o seguinte, não deveria ter acontecido os jogos sabendo que existia essa possibilidade de julgamento. Isso para mim, me parece óbvio. Eu não sei por que demorou tanto. E eu acho que isso é um outro assunto. A gente tem que resolver esse ponto preciso agora. Mas já que aconteceu, eu entendo, sim, se fosse um outro caso, aplicaria-se a questão do parágrafo 4º, caso não fosse possível aplicar esta regra. Mas essa regra é aplicável lá atrás. Lá atrás. Eu só estou fazendo essa análise pelo seguinte, que nós estamos aí diante, como eu falei, já houve a fase, foram jogadas as duas partidas, e nós temos aí, obviamente, lá no parágrafo 2º, né, inciso 15, inciso 17, salvo engano, a questão dos princípios da prevalência, da continuidade, da estabilidade da competição. Então, eu só estou fazendo essas considerações para que seja sopesado tudo isso, de forma resumida. Nós estamos diante de uma situação em que eu, particularmente, acho que, não sendo possível aplicar a perda dos 3 pontos e já tendo sido prosseguido o campeonato, como o doutor Gabriel bem mencionou, não deveria ter ocorrido, mas ocorreu. Já tendo ocorrido a realização das partidas, eu acho que nós estaríamos aí, haveria um conflito ou até uma violação a esses princípios da continuidade, da estabilidade. Repito, a infração, e estou comprovado, eu não tenho dúvidas de que houve a escalação irregular, e que esse erro, por isso que eu até perguntei até confirmei se a irregularidade ocorreu em uma das duas partidas. Aí eu acho que essa discussão nem seria mais necessária, porque se foi naquela partida, aplica ela, ponto, acabou, né? Enfim, muito com relação a ela. A questão toda é essa, o meu receio, e eu acho que isso foi até mencionado no primeiro grau, é que nós estaríamos diante de uma pena inexequível. Por conta desse contexto, na minha visão, eu acho que o correto seria a eliminação. Não tem como tirar mais os pontos, já está na semifinal. Imagina se nós estivéssemos, doutor Gabriel, na semifinal, ou na final do campeonato. Mas não está. Mas esse é um ponto importante, mas não está. Eu acho que prejudicaria o princípio da pró-competição se já estivesse na semifinal. Aí já não teria como mais voltar atrás. Ainda é possível. Até porque o sorteio, independente da pontuação do Vitória que ele perdeu, ele continuaria pegando o Porto. Então, não houve essa mudança. Sim. Mesmo ele perdendo esses pontos, não houve mudança em chaveamento. Não, eu estou meio cuidado até de olhar essa questão se havia mudança. Verdade. A única coisa que muda é a vantagem de 2 resultados iguais. Exato. E no final das contas, o próprio Porto ficou prejudicado. Então, como o Porto foi prejudicado por jogar sem ter essa vantagem, eu entendo que é possível prosseguir o campeonato. E quando eu digo a questão da estabilidade,
né? Exatamente porque as duas equipes, independentemente do equívoco ou não, do erro ou não, da pena ou não, as duas equipes entraram em campo nas duas partidas de quartas de final, cientes de que, naquele momento, o Vitória tinha a vantagem, vamos dizer assim, de jogar para os dois resultados iguais. Sim. Então, assim, eu estou fazendo essas considerações para sopesar por conta de todas essas questões, sabe? Da prevalência do resultado em campo, porque, como eu falei, independentemente da punição ou não, naquele momento, as duas equipes disputaram as duas partidas cientes daquela condição, cientes daquele benefício. Então, será que os jogos foram jogados, como dizem, né? O jogo foi jogado, os jogos foram jogados. Será que não haveria esse conflito? E isso eu estou trazendo aqui para análise, tá? Porque está sendo comum, e eu faço até esse registro aqui aos colegas, tem sido muito comum a federação me questionar a forma de aplicação da pena. Eu recebi hoje mesmo uma correspondência da federação, houve um julgamento, até num caso que nós analisamos recentemente, que nós anulamos a decisão de primeira instância, o presidente do clube, eu não me lembro qual foi, julgado novamente essa semana, punido com 15 ou 30 dias, e aí o tribunal disse o seguinte, olha, é a federação que vai decidir o momento que isso vai ser cumprido. E a federação me oficiou dizendo, tribunal, quando que eu vou aplicar a pena dele? Então, assim, eu estou trazendo isso para que esse debate, que não fique só adstrito à presidência ou apenas a um relator, para que haja realmente esse esclarecimento quanto à forma de cumprimento das nossas penas, das penas aplicadas pelo tribunal. Pela decisão de primeira instância, que nós estamos mantendo aqui nesse momento, agora por maioria, salvo engano, e o doutor Gabriel, que participou da sessão, pode até confirmar ou não, houve a definição de que aquele julgamento, enfim, que aquela pena, não sei o termo, mas não seria aplicada ou não alteraria nada do campeonato. Então, ficou aí uma dúvida no ar sobre essa questão. Vai aplicar e se aplicar... Qual? Aquele do presidente foi suspenso? Não, esse processo que nós estamos julgando... Nós estamos julgando... Chegou a mencionar que não alteraria o resultado da disputa, tal... Foi mencionado pelo relator, sim. Isso, né? entende? Só que como ainda não tinha ocorrido o segundo jogo, né? Porque o que ele falou que não alteraria era em relação ao chaveamento, né? Porque, entendi, inevitavelmente, uma equipe pegaria a outra, entendeu? Sim. Pela ordem, excelência. Só Pois não. pegando o gancho dessa discussão agora, conforme muito bem o auditor, o doutor Gabriel, colocou, o melhor seria que não tivesse nem tido jogo, porque para o Vitória também, imagina agora a situação agora de 30 meninos categoria sub-20, levar uma decisão agora que eles venceram dentro do campo de jogo e agora estão sendo excluídos do campeonato. E esse pedido caberia a douta procuradoria pedir, né? Um pedido liminar, alguma coisa do gênero, não foi feito isso. Então, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e nesse momento agora de fixação da penalidade, dentro do possível, se aplicar a mesma régua, porque para fins de condenação do clube, se colocou muito em voga a questão da desídia, né? A ausência de medidas, sendo que o clube só tomou conhecimento de tal fato a partir da denúncia feita pelo Porto Vitória, que inclusive o fez após o primeiro jogo da partida, e que inclusive alterou a condição emocional até da disputa da partida, do estabelecimento da estratégia de jogo, conforme muito bem colocou o eminente presidente. Então, assim, achar que a alteração e a aplicação da penalidade não tem efeito no jogo, por um acaso de serem os confrontos Porto e Vitória ou Vitória e Porto, eu acho que a gente entregaria ao acaso uma situação gravíssima, conforme foi colocado que o Vitória entregou ao acaso ter apostado e escalado o atleta no dia 20. Então, Mais ou menos Tenório, mas também é impossível anular as partidas. Isso também é inviável. Não tem como realizar partidas novamente. Aí nós estaríamos infringindo os 58B. A gente não pode. Você não pode refazer os jogos. Então, também tem essa questão. Os jogos aconteceram, a gente não pode negar os fatos, né? Então, eu partilho do entendimento de que, não sendo possível aplicar a retirada dos pontos, por conta da realização das partidas, que se as partidas não tivessem sido realizadas, aí sim, ok, poderia sim retirar os pontos, enfim, reclassificar, mas em razão das partidas terem sido realizadas, nós já estávamos numa fase, salvo engano, semifinal do campeonato.
Eu, particularmente, entendo que seria o caso da aplicação do parágrafo 4º. Em não havendo recurso ou pedido nesse sentido, eu, respeitosamente, estou votando no mesmo sentido de negar provimento ao recurso, porque acho, sim, que houve a infração, houve a escalação irregular do atleta, mas de forma bem resumida, eu reconheço aí que nós estamos diante de uma situação de uma pena inexequível, que não havendo aí ensejo para a alteração da atual tabela de classificação ou do atual chaveamento, diríamos assim, da próxima fase. Então, eu gostaria apenas de fazer essas considerações. Doutor Joel. Uma dúvida para colocar em discussão. Poderia o tribunal, em sede de julgamento de recurso, alterar a penalidade de forma a agravar a situação? Não, é possível. Falhou, doutor Joel, se a reformar... O doutor Joel perguntou se o tribunal, em fase de recurso, pudesse... No caso em tela, é impossível, a não ser que a Procuradoria tivesse feito o recurso também. Exatamente, é por isso que eu estou dizendo, doutor Joel. Eu, particularmente, acho que se houvesse recurso, até me debruçaria melhor e, muito possivelmente, seguiria na linha da aplicação do parágrafo 4º. Ou seja, eliminando a equipe do Vitória. Mas como não houve recurso nesse sentido, eu não vejo como reformar, né, para piorar a situação do recorrente. Eu acho que a discussão é válida, mas a finalidade do voto acaba sendo a mesma, né? Acaba cumprindo essa questão nesse momento, mas eu acho que isso deve ficar em discussão realmente e que venha a nós para discutirmos isso mais no futuro, né? Que, repito, acho muito importante essa discussão. Como acho, senhor presidente, também essa questão, que nós poderíamos abrir uma questão de ordem, não hoje, eu acho que até pela avançada hora, mas numa sessão futura, sobre essa questão de se publica ou não um acordo, se tem que pedir ou não um acordo, se cria uma resolução nesse sentido, porque aí a gente pacifica isso e não gera mais dúvida nem para o próprio advogado, porque senão a gente que causa... senão nós do tribunal causamos instabilidade para os próprios advogados trabalharem, né, a procuradoria. Fazer uma sessão administrativa para que essas coisas fiquem às claras, né? As regras sejam de conhecimento, mesmo que esteja na lei, mas para que haja um procedimento padrão. Verdade. Bom, senhores, eu vou proclamar o resultado e caso alguém tenha alguma observação, enfim, após o voto, o relator negando o provimento ao recurso, do que foi acompanhado pelos doutores Rogério, Osíris, Lúcio e Gabriel, e também por esse presidente. Doutor Joel inaugurou divergência no sentido de dar provimento ao recurso. Vencido ainda, eu faço aqui uma observação, vencido ainda o presidente no que tange à aplicação da pena, uma vez que concluiu pela sua não vou conseguir falar essa palavra. Uma vez concluiu que a pena é inexequível. Não é nem inexequibilidade, por entender que a pena é inexequível considerando a atual fase do campeonato, permanecendo, portanto, o chaveamento na forma como se encontra. Esse foi o meu entendimento. Acompanhei o relator, divergindo apenas com relação à aplicação, não diria dosimetria, né, mas divergindo apenas com relação à aplicação da pena, pois eu entendo que não poderia alterar a atual fase da competição, considerando aí os princípios previstos lá no parágrafo 2º, no artigo 2º, especialmente da prevalência, continuidade e estabilidade das competições. Há alguma outra observação, algo que nós devamos constar? Em não havendo nenhuma outra observação, fica então proclamado o resultado e agradeço novamente a presença de todos, especialmente dos outros advogados, que tão brilhantemente, como já dito aqui por vários auditores, expuseram aí suas argumentações e que são sempre muito bem-vindos. Desejo a todos uma boa noite, um ótimo final de semana e nos vemos em breve. Boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão. Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite a todos.